Olá, pessoal. Vamos então à segunda parte da nossa aula sobre classificação, taxonomia sistemática e filogenética, tá? Então, na primeira parte da aula, a gente falou um pouquinho sobre classificação taxonômica. Como a gente pega todos os seres vivos que habitam o nosso planeta hoje, né, e tem um resumão deles aqui nessa árvore, que é meio uma árvore genealógica, já vamos chegar aí. Né? Como você pega todos esses seres vivos que habitam o planeta e como você organiza eles, como você classifica eles, né? Para melhor estudá-los, para saber o que você está estudando, para melhor compará-los. Né? Então a gente viu isso na primeira parte da aula, como organizar. E a gente organiza esses organismos num ranking hierárquico em grupos chamados táxons, cada vez mais inclusivos, ou cada vez menos inclusivos, dependendo para que lado você está indo. Então, cada ser vivo que existe no planeta pertence a uma espécie. A gente vai falar disso mais para frente, do que é uma espécie, o que define. Né? Seja aí a bactéria, a arqueia, que pode aparentemente é parecida com a bactéria, mas na verdade é bem diferente. Seja o rapaz aqui, ou seja o protozoário aqui. Todos eles têm lá a sua espécie. E cada espécie pertence a um gênero. Um gênero pode ter uma ou mais espécies diferentes. Nossa espécie é Homo sapiens, a minha e do rapaz aí cantando, né? E pertencemos ao gênero Homo. Do mesmo jeito que o extinto Homo neanderthalensis, homem de Neandertal. Né? Cada espécie pertence a um gênero e cada gênero pertence a uma família. No caso do ser humano, pertencemos à família dos hominídeos, dos grandes primatas. Estamos nessa família junto com o chimpanzé, com o gorila, com o orangotango. É por conta de características anatômicas. Então, uma família pode ter um ou mais gêneros. Né? No caso, por exemplo, a gente está no gênero Homo, o chimpanzé está no gênero Pan. São dois gêneros diferentes pertencentes à mesma família. E essas famílias todas, ou a cada família, pertence a uma ordem. O ser humano pertence à ordem dos primatas. E na ordem dos primatas você tem várias famílias, cada família com seus gêneros, com as suas espécies. Vocês estão entendendo, né? E aí, cada ordem pertence a uma classe. Então, uma classe tem várias ordens. A nossa classe é a classe dos mamíferos, né? Estamos junto com todos os outros mamíferos, porque temos pelos e glândulas mamárias, né? Cada classe pertence a um filo, né? O ser humano está no filo dos cordata, né? O filo de todos os animais vertebrados. E cada filo tem lá o seu reino, né? O ser humano está no reino animal. E o reino tem vários filos. E nas classificações mais modernas, como está aí, cada reino é incluído ainda num grande domínio. Né? O ser humano está no domínio, está bem aqui, ó, human, dá para ler. Está no domínio dos eucariontes. Né? O domínio eucária dos seres eucariontes. Nós somos seres cujas células têm núcleo e organelas delimitados por membrana. Ao contrário das arqueias, ao contrário das bactérias. Isso aqui a gente viu na última aula, legal? E aí, já tem uma boa dica nesse slide, mas agora a gente vai começar a ver por que a gente organiza. Tudo bem, já vimos como a gente organiza. Agora, quais são as bases dessa organização? Por que o ser humano, por exemplo, está na mesma família do. Né, ou está no gênero Homo, que é um gênero diferente? Né? Por que ele está na classe dos mamíferos? Né? Obviamente, isso aí a gente já deu dica em toda a primeira aula, isso é baseado nas características dos organismos. Né? Sempre foi. A classificação dos organismos são baseadas em características. O domínio dos eucárias são os organismos com célula eucarionte e os outros domínios são organismos com células procariontes, né? Que não tem núcleo, não tem organelas. Então, tudo isso se baseia em características. Mas quais características? E mais importante, o que essas características refletem? Já tem uma baita. Na verdade, eu já falei isso, eu só vou explicar. Mas já tem uma baita. Vamos lá. Então, pronto. Né? Na classificação moderna, essas características que a gente usa para classificar os organismos, organismos com pelos e glândulas mamárias são mamíferos. Essas características, acredita-se, né,
são características que refletem o quê? O grau de relação, o grau de parentesco, o grau de ancestralidade dos organismos. Tá? Então, não são quaisquer características. Né? São características que refletem o que a gente chama de filogenia. Essa relação de ancestralidade. Né? E, para mostrar isso de forma mais clara, a gente usa esses esquemas, né, que são chamados de árvore filogenética. Na primeira parte da nossa aula já teve várias. Né? Então, a classificação é feita baseada em características, sejam elas genéticas, morfológicas, enfim, bioquímicas, são feitas baseadas em características dos organismos e são características que a gente acredita refletem esse grau de parentesco. Então não é qualquer característica que a gente vai usar. Ah, eu tenho um gato preto e eu vi uma galinha preta andando na rua. Os dois são pretos, são semelhantes, são organismos proximamente relacionados. Claro que não, porque a gente sabe que a cor desses organismos varia muito, mesmo dentro de uma espécie, mesmo dentro de uma raça, enfim, varia muito. Óbvio, eu dei um exemplo extremo para deixar claro. Então, nem toda característica é válida. A gente pega características que a gente acredita refletem a filogenia. Tá? E é baseado nessa filogenia, é baseado nessas relações de ancestralidades que a gente classifica os organismos. A gente vai ver, eu vou falar um pouquinho para vocês, atualmente, os únicos agrupamentos que a gente, os biólogos, consideram válidos são agrupamentos que refletem de forma fidedigna a filogenia, o que nem sempre acontece. Tudo bem? Então, para pegar outro exemplo extremo, outro exemplo bem bobinho, né? A questão, por exemplo, é verduras e legumes. Verduras e legumes é uma distinção que faz muito, muito bem para a gente quando a gente vai na feira. É uma distinção muito útil. Fruta, verdura e legume. É uma distinção muito útil quando a gente vai na feira, é uma distinção muito útil quando a gente vai para o mercado. As verduras estão ali, os legumes ali, as frutas ali. É bom para a gente achar rápido o que a gente quer. Né? Mas biologicamente é uma distinção que não faz o menor sentido. Né? O que faz sentido biologicamente? São essas distinções que refletem o parentesco. Por que a gente está estudando esses organismos juntos? Porque eles são mais aparentados entre si. Por que faz sentido estudar os mamíferos todos juntos? Porque eles têm essas características? Mas não é só por isso. É porque nós temos muito bons motivos para acreditar que esses mamíferos todos vieram ali de um ancestral comum. Cadê os mamíferos aqui? Estão aqui, ó. Então todos esses caras, os marsupiais, os mamíferos placentários e aqueles mamíferos esquisitos chamados monotrematos, né, o ornitorrinco e a equidna, todos eles a gente acredita que lá no passado eles tiveram um ancestral, eles têm uma relação de ancestralidade mais próxima do que com todos os outros organismos. E as características deles refletem isso. Isso que é um grupo válido dentro da biologia. Tudo bem? Então, como a gente faz isso? É um processo complicado e a nossa aula já vai ficar longa aqui, eu não vou me alongar muito. Eu vou fazer a versão resumida da história, tudo bem? E é o que a gente precisa para entender a filogenia. Então aí nós temos uma árvore filogenética, de novo, relações de parentesco. Nessa hora é bom abrir um parênteses e falar, cada árvore de filogenética, essa árvore, né, baseada nas relações de parentesco dos seres vivos, é uma hipótese. A pessoa que mostra uma árvore filogenética para a gente está mostrando uma hipótese de como ele acha que são as relações de parentesco entre os organismos. E essa hipótese geralmente é baseada em evidências, características, como eu falei, seja o DNA, sejam características morfológicas, o que for. Tá? Algumas relações filogenéticas são bem sustentadas. Né? Hoje a gente tem muitos bons motivos para achar que os mamíferos todos vieram de um ancestral lá no passado remoto. Outras estão sujeitas à mudança. Né? Como eu falei, os protistas já acreditavam-se que eles eram um grupo que englobava todos os animais, lá, os protozoários. Hoje a gente sabe que são vários grupos diferentes. Isso está mudando porque é mais difícil estudar esses organismos. Beleza, quero fazer uma árvore filogenética. O que eu faço? Eu analiso características. Quais? Qualquer uma? Não. Características que devem revelar essas relações de parentesco.
Os biólogos, as pessoas que estudam filogenia, eles procuram características que aparecem ali num grupo de organismos e que presumivelmente não estavam presentes no ancestral. Características que estão presentes só em um ou em alguns grupos de organismos e que possivelmente, aí eles fazem vários estudos para confirmar isso, são características que apareceram naquele grupo. Características que eu vou dizer assim, novas. Uai, como assim? É uma característica que não estava presente antes, que apareceu naquele ancestral e que acabou se disseminando, vamos dizer assim, acabou passando para todos os descendentes daquele ancestral. É a partir desse tipo de característica que são formadas as árvores filogenéticas. O nome dessas características é sinapomorfia. Só um nomezinho chato para a gente aprender. Tem outros nomes, mas vamos ficar só com esse por agora. O que é uma sinapomorfia? É uma característica que, presumivelmente, eu estudei o grupo de seres vivos que eu estou abordando, e eu vi que aquela característica, provavelmente, ou eu estou falando que isso aconteceu, apareceu no ancestral e se disseminou para todos os descendentes daquele ancestral. Então aquela característica é nova, aquela característica delimita aquele grupo. Tudo bem? Para dar um exemplo bem claro, né, e sustentado, por exemplo, pelo registro fóssil que a gente tem hoje. Cadê? Bem aqui. Não está escrito nesse cladograma, mas eu vou falar. Tá? Bem aqui. Então, esse grupo aqui, ó, esses caras aqui, eles englobam, né, são exemplos, tá? Tem um exemplo de réptil, um exemplo de ave. Eles englobam um grupo que a gente chama de tetrápoda. Tetra, quatro, poda, pé. Quatro pés são um grupo de animais com quatro membros. Dois anteriores e dois membros posteriores. Dois braços, duas pernas. A gente sabe pelo registro fóssil, a gente sabe por uma série de estudos genéticos, o escambau, que esses organismos, né, vieram de um ancestral, muito provavelmente um tipo específico de peixe, né, um tipo específico de ancestral aí, e em dado momento, aquele peixe desenvolveu membros ainda que rudimentares anteriores e que foram se desenvolvendo, membros anteriores e membros posteriores, vão virando patas e foram se desenvolvendo com dígitos e o escambau. Né? A gente tem o registro fóssil que mostra isso, mostra inclusive boa parte dessa transição de uma nadadeira lá de um ancestral para membros. Né? Então, a presença de quatro membros é o que? É uma sinapomorfia, uma característica que apareceu lá no ancestral e vai delimitar esse grupo todo, que é o grupo dos tetrápodes. O grupo do tetrápoda. Isso é um exemplo de sinapomorfia. Tem outras. Aqui o gráfico fala o aparecimento dos pulmões. Também aconteceu aqui. Né? Pulmões verdadeiros. Né? Tá? Então isso é uma característica que define um grupo. O grupo dos tetrápodes. É um grupo que tem uma relação de parentesco. Toda essa galera, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, todos são tetrápodes. Ah, mas a cobra não tem perna e ela é um réptil. Não, beleza, ela não tem. Mas a gente sabe que o grupo dos esquamata, né, ou pelo menos dentro dos esquamata, os ofídeos, o grupo das cobras, perdeu secundariamente as pernas. O ancestral da cobra tinha pernas, foi uma característica que eles perderam e voltaram ou se tornaram animais rastejantes. Né? A gente tem, inclusive, no registro fóssil, né, cobras ou ancestrais das cobras. A gente vê a característica óssea, sabe que era uma cobra, só que os animais tinham pernas. E algumas cobras ainda têm vestígios no ventre, na barriga você vê um restinho de perna ali. É um vestígio, ou seja, é um animal que perdeu secundariamente, mas o ancestral tinha. Pertence também ao grupo dos tetrápodes. Então, aqui é uma hipótese, uma árvore filogenética dos vertebrados, dos cordados, desculpa, na verdade dos craniados, mas também, né? Todos esses caras a gente propõe que eles tenham um ancestral comum. Em dado momento, ó, surgiu essa primeira característica, mandíbulas. Então, dentre todos os craniados, todos os animais com crânios, o grupo que sobrevive até hoje são os da lampreia, que não tem mandíbulas. É um peixe que a gente vai estudar esses caras, tá? Não tem mandíbulas. Todos os outros ganharam uma mandíbula, que é o arco mandibular, né? Peixe. E definiu-se esse grupo, o grupo dos mandibulados, do gnatostomados, é o nome correto.
Né? Pulmões, o grupo dos tetrápodes. Aí aqui, ó, garras ou unhas, delimitou esse grupo aqui, além do ovo amniótico, né? O ovo amniótico também surgiu aqui. E por aí vai, né? Esse grupo aqui tem escamas queratinizadas, né? Ó, as aves aqui tem escama nas pernas, sim. Tem penas, mas tem escamas. E penas a gente sabe que são escamas modificadas. E por aí vai. Cada um desses grupos, cada um desses ramos, cada um desses galhos da árvore da vida é delimitado por uma sinapomorfia. E aí, óbvio, apareceram estruturas novas. Apareceu aqui, né? Dentre os animais que têm escamas queratinizadas, apareceu a característica da moela. Alguns animais têm moela, que são esses aqui, e outros não. O que deve ter acontecido? Ora, a gente tinha esses animais vertebrados que já tinham, ó, mandíbulas, já tinham pulmões, já tinham garras, e dentre esses animais, um grupo. Ah, e já tinham escamas, desculpa, pulei. E já tinham escamas queratinizadas, e dentro desse grupo, alguns animais passaram a ter essa característica nova, moela. Apareceu essa nova sinapomorfia. E o outro grupo aqui, ó, ficou com todas aquelas características que ele foi ganhando ao longo da evolução, mas sem a moela. Então, o que aconteceu aqui no meio foi um evento de separação. O que era uma única linhagem virou duas. Uma parte das espécies não ganhou a novidade evolutiva e outra parte ganhou. Houve uma separação. Para cada separação, para cada cladogênese, para cada formação de um galho aqui, você tem esse evento. Surgiu uma característica nova, algumas espécies apresentam essa característica, vão para um lado, e outras espécies ficam sem essa característica, vão para o outro. E por aí vai. Deu para entender? Esse é o resumo da obra. A gente vai falar disso mais algumas vezes no próximo slide. Tá? Então, é assim que a gente delimita o grupo. Cada grupo tem ali uma característica sinapomórfica, né? Uma característica nova que apareceu e ficou naquele grupo. Nem toda característica é uma sinapomorfia. Nem toda característica mostra para a gente a ancestralidade dos organismos. Tudo bem? Primeiro, características que a gente chama de primitivas não são indicativos de relações filogenéticas. Como assim primitivas? Característica que não representa uma novidade, né? Então, por exemplo, aqui o grupo dos invertebrados são animais. O que é o grupo dos invertebrados? Todo mundo sabe o que é um invertebrado. Bom, talvez nem todo mundo, mas tudo bem, eu explico. Né? É um animal. Então, uma planta não pode ser invertebrado. É um animal e é um animal que não tem esqueleto, que não tem osso. Invertebrado, não tem vértebra, não tem osso. Né? São animais que não têm esqueleto. Né? Isso é a ausência de uma característica, não é uma característica. É a ausência. É uma característica que a gente considera primitiva, por quê? Porque todo o nosso entendimento de evolução parte do princípio que os primeiros animais eram invertebrados. Então não é uma novidade. É uma coisa que já estava lá no princípio. Os invertebrados, de fato, não constituem um grupo biologicamente que a gente considera biologicamente válido. Né? É uma classificação do dia a dia, mas não é necessariamente um grupo biologicamente válido. Os invertebrados. Os vertebrados, sim, por quê? Eles têm uma característica distintiva, eles têm vértebras. Presumivelmente, algum ancestral lá, né, que já tinha ali as estruturas cartilaginosas, desenvolveu essas vértebras e todos os descendentes deles ganharam também essa característica, surgiram ali os vertebrados. E isso ocorreu uma irradiação entre diversas espécies ao longo de milhões de anos. Né? A mesma coisa, né? O reino dos moneros, procariontes, bactéria e arqueia. Todos têm célula procarionte, mas, de novo, todas as hipóteses viáveis nos fazem crer que o primeiro organismo que existiu, o primeiro organismo celular que existiu, era uma célula procarionte. Então, isso é uma característica primitiva, não é uma novidade. O que é a novidade? A novidade foi a célula eucarionte. Aí sim, eucária é um grupo. A partir de um ancestral procarionte, do qual a gente sabe muito pouco, surgiu ali uma célula que tinha um núcleo, que tinha organelas, que tinha um metabolismo X, e aquela célula eucarionte deu origem a todos os organismos eucariontes, deu origem ao domínio eucária. Então, essas características primitivas, né, geralmente não são filogeneticamente válidas.
Só essas novidades é que são válidas para classificar os grupos de organismos. E além disso, né, outro tipo de característica que aparece também são as chamadas convergências evolutivas. Bichos que são parecidos, mas são parecidos porque eles vivem o quê? No mesmo lugar, do mesmo jeito. E aí a evolução acaba direcionando eles para serem parecidos. A seleção natural vai selecionando formas e modos de vida para organismos parecidos. O que a gente tem aí? Deixa eu ver o que a gente tem aí. A gente tem organismos, representações de organismos fósseis, tá? Todos eles já morreram. Né? Não tem ninguém que está vivo aí, tá? Nenhum deles está vivo hoje. Todos eles já morreram e são organismos fósseis e aquáticos. Se você ver, a maioria deles tem alguma outra coisa diferentona, né? O elasmossauro é bem diferente dos outros. Mas se você for ver, muitos deles têm um formato parecido. Né? Tem nadadeiras na frente, tem um rabo atrás. Né? Todos eles têm um jeitão meio hidrodinâmico de ser. Né? Nadadeiras pares na frente e atrás. Só que esses organismos pertencem a grupos totalmente diferentes. Né? O megalodon é um tubarão fóssil, né? Que já foi extinto. Tinha, olha, até 15 metros. Era muito grande. Pertence ao grupo dos condrictes, os peixes cartilaginosos. Esse bicho aqui, provavelmente, vamos falar, o mosasauro, pronto, para não falar bobagem. O mosasauro é um réptil, ele não é um peixe, é um réptil fóssil, parente próximo ali, talvez os dinossauros, mas ele também não era um dinossauro até onde me consta, né? Era um réptil aquático. Ou seja, o mosasauro é muito mais próximo de um dinossauro, talvez muito mais próximo de um lagarto do que de um tubarão. Esse rapaz aqui é um peixe ósseo, né? Também, né? E aqui tem uma baleia fóssil, que é um mamífero, muito mais próximo da gente do que ela é próximo do tubarão. Então todos esses caras têm um formato mais ou menos parecido, tem uma nadadeira, tem isso, tem aquilo, só que isso é uma convergência. Todos eles são animais aquáticos, livres natantes, que vivem na água, né, nadando. E por isso houve uma convergência, todos eles têm esse formato parecido. Mas esse formato não reflete a ancestralidade deles, não reflete o agrupamento. Né? Como eu falei, essa baleia aqui, ela é muito mais proximamente relacionada com uma vaca do que com esse tubarão, com certeza absoluta, tá? Então você tem vários grupos de organismos diferentes, né? Tem até um crocodilo aqui, o Deinosuchus, crocodilo fóssil, também era gigantesco esse bicho, né? Todos eles de grupos diferentes, apesar de ter um jeitão parecido. Então, essas características também não são indicativas de ancestralidade comum. Então vamos lá, vamos falar como é que funciona e como é que se lê. Então, o que a gente tem quando a gente tem uma árvore filogenética? Quais são as informações que a gente tem? Vou fazer uma coisa aqui, meus caros. Que horrível. Ah, não, melhorou. Tá bom. Então, o que a gente tem quando tem uma árvore filogenética? Quais informações a gente tem? Primeiro, relação temporal. Essa relação temporal é absoluta? Não, é relativa. Como assim? Porque eu não sei, numa árvore filogenética, quantos milhões de anos passaram. Você tem um ancestral, esse ancestral deu origem ali aos descendentes que estão vivos hoje, a espécie 1, 2, 3, 4. E esse ancestral viveu quando? No passado. Quando no passado? Se não tiver indicado no gráfico, eu não sei. Né? E aí o que aconteceu com esse ancestral? Em dado momento, ó, ele se separou. Aqui, certamente aqui surgiu uma característica nova. Um grupo ficou mais parecido com o ancestral, não significa que ele seja mais primitivo, tá? Só que ele mudou menos, teoricamente. E o outro grupo se ramificou para dar origem às espécies 2, 3 e 4. Então, quando aconteceu essa ramificação? Depois que o ancestral viveu. Quanto tempo depois? É relativo. Aqui, chegamos ao segundo nó. De novo, aqui deve ter surgido mais uma característica aqui, ou mais uma aqui, que dividiu esses grupos. O grupo 2 ficou mais parecido com o ancestral, só com essa característica, só com essa novidade aqui, essa primeira, vermelhinha. O grupo 3 e 4 foram divididos. Essa segunda divisão, obviamente, aconteceu depois dessa primeira. O ancestral comum,
que o grupo 1, que a espécie 1 tinha com 2, 3, 4, viveu há mais tempo atrás do que o ancestral comum que a espécie 2 tinha com 3 e 4. Essa divisão aqui, que divide 2 de 3 e 4, é mais recente. De novo, termos relativos. Então você tem uma escala temporal relativa. E você tem uma escala o quê? De divergência filogenética, também relativa. A gente não sabe quanto 1, em termos absolutos, é diferente de 2, 3, 4. Mas ele é mais diferente porque ele foi o primeiro aqui que se ramificou. Ele é o parente mais distante dessa galera toda. E quem são os parentes mais próximos? 3 e 4. Por quê? Porque 3 e 4 tiveram um ancestral mais recente. É o mais cedo aqui que eles se divergiram. Né? Então eles tiveram um ancestral relativamente mais recente que os outros. E quem é o ancestral mais próximo de 3 e de 4? É o 2. Porque o ancestral dele viveu aqui um pouco de tempo mais recente. E o 1, meus caros, ele é o mais distante de toda essa galera. É o primo mais distante. Porque o ancestral dele viveu há mais tempo. Quem é mais proximamente relacionado a 1? 2, 3 ou 4? Os 3, 2, 3 e 4, né, têm o mesmo grau de parentesco com 1. Por quê? Porque o ancestral que liga 2 com 1 é o mesmo ancestral que liga 3 com 1, que é o mesmo ancestral que liga 4 com 1, que é esse ancestral que viveu bem aqui. Certo? Então, para dar um exemplo, vamos pensar. Vamos falar da espécie humana. Eu sei que algumas pessoas se condoem com isso, mas é o exemplo que está vindo na minha cabeça, tá, pessoal? Então, o ser humano, o parente mais próximo vivo dele é o chimpanzé. A gente tem um ancestral comum há mais ou menos 6 milhões, um pouquinho mais, tá? 6 milhões de anos atrás, provavelmente as duas linhagens, cada uma seguiu o seu caminho, se diferenciou. O chimpanzé, na verdade, o gênero Pan, que é o gênero do chimpanzé, na verdade existem duas espécies, que é o chimpanzé e o bonobo. E essas duas espécies se separaram há muito menos tempo, eu não vou saber exatamente quanto, mas há muito menos tempo do que esses 6 milhões de anos. Então, o chimpanzé, um exemplo aqui, tá? O chimpanzé e o bonobo seriam como 3 e 4. Eles têm um ancestral comum muito mais recente, tanto que eles são muito parecidos. Foi só no século XX, né, em meados do século XX, que os pesquisadores conseguiram descobrir que aquilo eram, na verdade, duas espécies, com comportamentos, com hábitos, com características diferentes. E a nossa ancestralidade com o ser humano é um pouco mais distante, alguns milhões de anos a mais ali, alguns milhões de anos atrás. Por isso, esses chimpanzés são muito mais proximamente relacionados. Tranquilo? Então, uma coisa que eu já expliquei, apareceu aí, né? O que a gente tem numa árvore filogenética é isso, uma linhagem ancestral, um evento que divide essa linhagem em dois, né? Um evento de especiação que divide essa linhagem em dois, e características novas aparecendo numa ou às vezes nas duas linhagens que ficam. É isso que dá para ver na árvore filogenética. Tranquilo? Então, o que você tem é uma historinha que vai sendo contada, uma árvore genealógica que vai sendo contada na árvore filogenética. Esse rapaz que viveu aqui, ó, é um ancestral comum de A, B e C. O que aconteceu com ele? Não sei. Só sei, segundo esse gráfico aí, que houve uma divisão. Parte dessa linhagem teve um destino evolutivo e deu origem a A, e parte dessa linhagem teve outro destino evolutivo e deu origem a quê? A linhagem de B e C. Por isso, B e C são mais proximamente relacionados entre si do que com A. A é o parente mais distante. O que aconteceu com esse ancestral comum de B e C, que viveu bem aqui? De novo, aconteceu alguma coisa, que houve uma separação dessas linhagens. Uma linhagem saiu, deu origem à espécie B, e a outra linhagem saiu, deu origem à espécie C. Eles tiveram um ancestral comum que viveu no passado, que é mais recente do ancestral desses dois com A. Quem é mais próximo de A, B ou C? Os dois são igualmente próximos de A. Do mesmo jeito, quem é mais próximo do ser humano, o chimpanzé ou o bonobo? Os dois são igualmente próximos de nós, porque a linhagem deles divergiu depois, e o último ancestral comum
do chimpanzé com o ser humano viveu 6 milhões de anos atrás, o último ancestral comum do bonobo com o ser humano é o mesmo ancestral que viveu 6 milhões de anos atrás. É como se fosse esse cara aqui, tá? Então, isso é o que mostra a árvore filogenética. É a partir dessas filogenias, dessas histórias de quem é mais aparentado com quem, né, que a gente faz hoje em biologia a nossa classificação. A classificação biológica tem que refletir essa historinha de parentesco, sempre, tá? A gente tem outras formas de classificação? Tem, verdura, fruta, legume, né? Tá ótimo, beleza, perfeito, né? Animal voador, animal que nada, animal que anda pela terra, é uma forma de classificação, mas não é biologicamente válida. As classificações biologicamente válidas modernas têm que refletir a história evolutiva. E é o que é o que os biólogos batalham para conseguir e é o que muitas vezes eles conseguem. Hoje a gente tem evidências muito claras tanto em características morfológicas quanto genéticas, e é muito legal quando as duas coisas se juntam, né? De que, para muitos grupos de organismos, como esse que está pintado aí, né? A classificação que a gente tem reflete sim a relação de parentesco, né? Então, aí mais uma árvore filogenética, a gente tem a ordem carnívora. O que é a ordem carnívora, então? São os animais carnívoros? Esse é o nome, né? Mas não é bem assim. São animais que têm uma série de características, características anatômicas, características da dentição, dentição, característica dos carnívoros, né? Características no esqueleto, que essas características refletem o quê? Refletem que esses caras todos lá no passado tiveram um ancestral comum. Lá no passado viveu um bicho que era um mamífero, e que tinha essas características. Tinha o dente de um jeito, que tinha o crânio de outro. Eu não sei porque é uma coisa muito específica de quem estuda esse grupo de organismos, que não é o meu caso. Minha praia é mais outra. Mas enfim, não importa pra gente aqui também, né? Então, esse cara tem essas características e ele deixou vários descendentes, que cada um foi seguindo seu caminho evolutivo por diferentes lugares, diferentes continentes. Foram se irradiando, foram se disseminando. Então essa ordem carnívora deu origem ao quê? A várias o quê? Famílias. A vários grupos. Então, uma linhagem aqui foi dar origem aos chamados felinos, que tinha uma série de características, né? Felino tem visão binocular, felino tem as garras retráteis, né? Então são outras características que estavam no ancestral, que não estavam no ancestral do carnívoro, mas que apareceram onde? Apareceram só nessa linhagem, apareceram só nesses caras. Dentro da família Felidae, surgiram aqui tem duas, mas tem vários gêneros de animais. O gênero Lynx, que tem o lince, o gênero Felis, que tem o gato, e o leão. Eu acho que essa classificação é meio antiga, viu? Na atividade de vocês, o leão vai aparecer com um nome um pouquinho diferente. Mas tudo bem, para nós aqui não interessa. O gênero Felis, que tem o gato doméstico. E tem outros gêneros aqui. Né? O que é um gênero? São espécies, são linhagens, né? Que divergiram o quê? Há menos tempo. A mesma coisa que para os canídeos. A partir daquele ancestral carnívoro, você teve uma outra ramificação com outras características dos canídeos. Né? Canídeo geralmente não tem a visão totalmente binocular, o olho é um pouquinho mais para cá, a orelha com vários músculos, né? Uma série de outras características, o focinho bem desenvolvido, o olfato muito desenvolvido, que dá origem ao canídeo. E a partir desse ancestral canídeo saíram várias linhagens, né? E aí você teve esse outro ancestral mais recente que deu origem ao gênero Canis. O Canis laterans, o Canis familiaris e o Canis lupus. Né? Então, na primeira parte da aula a gente viu 3 espécies dentro do mesmo gênero. Nessa aula a gente está vendo 3 espécies que se divergiram mais recentemente dentro da família dos canídeos. Tem outro gênero aqui, Uracion, que é o gênero da raposa cinzenta, que divergiu há mais tempo, né? E por aí vai. Tudo bem, pessoal? Essa é a história que a filogenia nos conta, essa história de ramificação e tal, e origem de novas linhagens. Tudo bem? Então, pessoal, por esse cladograma aí, por essa filogenia,
né? As filogenias muitas vezes são chamadas de cladogramas, tá, pessoal? O que a gente pode ver? Né? Quem é o parente mais próximo do urso polar? Aqui nessa filogenia é o urso pardo. Por quê? Porque eles tiveram um ancestral comum mais recente. Eles fazem parte do mesmo gênero, ursos. Ah. E quem é mais distante do urso polar? Deixa eu ver aqui. A raposa cinzenta ou a lontra? Os dois têm um grau de distanciamento, vamos dizer, do urso polar igual. Por quê? Porque o ancestral comum da lontra com o urso polar é esse aqui, o ancestral comum de todos os carnívoros, que é o mesmo ancestral comum da raposa cinzenta com o urso polar. Então, os dois são igualmente distantes do urso polar. Pelo que eu estou vendo aqui, a lontra é um pouquinho mais próxima dos canídeos do que dos outros grupos. Né? O lince, por ser um felino, né, ele tem um ancestral comum mais recente com o gato e com o leão do que com a lontra. É essa a história que a filogenia nos dá. Deu para entender, pessoal? Isso aí então é uma árvore filogenética ou um cladograma. Esse aí não é um cladograma perfeito, mas é um cladograma. Para nós tá bom. Tudo bem, pessoal? E é baseado nisso que a gente faz a filogenia. Se alguém fizer uma relação filogenética, ver a genética desses organismos e descobrir, por exemplo, que o leão é mais geneticamente relacionado ao lince do que ao gato, por exemplo, isso aí vai ter que mudar. A nomenclatura, o gênero do leão vai ter que mudar e a gente vai ter uma ideia diferente sobre a filogenia. Isso pode acontecer, como na verdade às vezes acontece. Né? Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente sabe que a proximidade de parentesco entre as baratas e os cupins é muito mais próxima do que se imaginava. Existem propostas de colocar os cupins na mesma ordem de seres vivos que as baratas, na ordem blatódia ou blatária. Né? O cupim seria então um tipo de barata, uma barata social. Né? E aí a gente mudaria. Cupim geralmente pertence à ordem Isóptera, deve estar no livro que eu vou passar para vocês, né? Quando a gente for estudar inseto, vai estar lá a ordem Isóptera. Tem uma proposta para mudar isso, para colocar os cupins junto com as baratas. Então isso muda de vez em quando. Quando muda? Quando a gente consegue mais informação sobre a relação de parentesco dos seres vivos. Beleza? Bom, então já falamos isso, já acabei de mostrar para vocês. Eu vou mostrar de novo o mesmo cladograma. Né? Só para falar então que os grupos filogeneticamente válidos, aquele gênero que eu mostrei para vocês, a família dos felídeos ou dos canídeos, né? A ordem carnívora, ou mesmo a classe dos mamíferos, todos eles hoje a gente acredita que são o quê? Grupos filogeneticamente válidos. Grupos que refletem a relação de ancestral com os organismos. E dentro da biologia só é filogeneticamente válido um grupo que a gente chama de grupo monofilético. O que isso quer dizer? É um grupo que tem o ancestral e todos os seus descendentes, sem pôr e nem tirar. Vamos tentar entender o que isso quer dizer. O que é um grupo monofilético? É um grupo que tem um ancestral e todos os seus descendentes. Então vamos pensar que aqui, por exemplo, vou pintar até de outra cor. Aqui do urso, daqui, tivesse aqui o urso panda. Vou colocar P de panda aqui. Então aqui está o urso panda. Certo? Ele está bem aqui. Ele tem um ancestral comum mais recente com os outros ursos. Pertence à família Ursidae. Talvez o urso panda saísse um pouquinho daqui, tá? Mas isso não interessa pra gente. Beleza. E aí eu penso, bom, a ordem carnívora só tem animais carnívoros. O urso panda come bambu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a ordem carnívora e vou excluir o urso panda. Tem toda essa galera, os felinos, os canídeos, a lontra, todo mundo, mas eu excluí o urso panda. Porque ele não é carnívoro, não tem essa característica. Isso não é mais um grupo monofilético. Por quê? Porque tem o ancestral, mas a gente sabe que o urso panda, apesar de não ser carnívoro, né, ele é descendente desse ancestral de todos os carnívoros. Então esse grupo sem o urso panda a gente chamaria de um grupo parafilético, não é filogeneticamente válido. O grupo só é válido quando inclui todo mundo. Por isso o grupo dos carnívoros, não é só por isso, por vários motivos, né? O grupo dos carnívoros
tem o urso panda também, tem animais que não são necessariamente carnívoros, né? Então, se por algum motivo eu não gostar das lontras, eu querer excluir a lontra dos carnívoros. Então, carnívoro é toda essa galera aqui, os ursos, os cães, menos a lontra. E isso, de novo, não seria um grupo monofilético. E isso acaba acontecendo às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco, tá? Grupo monofilético é só quando tem um ancestral e todos os seus descendentes. Tá? Então a gente acredita hoje, por exemplo, que o grupo dos carnívoros engloba ali todos os descendentes de uma linhagem de seres vivos que viveu há muito tempo atrás. A linhagem dos mamíferos, os animais que têm pelo e glândulas mamárias, engloba todos os descendentes, sem tirar nem pôr, de um ancestral que viveu muito tempo atrás. Aqui o exemplo que eu vou citar para vocês, uma filogenia aí, um pouco diferente. Mas vejam só, né? Nessa filogenia, a gente tem os répteis, os lagartos e as serpentes, os dinossauros, né, que eram parentes dos répteis, né? As tartarugas, que são répteis, têm escamas. Então, vou falar, tem os répteis, os mamíferos, os anfíbios, né? E as aves. Opa, peraí. Vejam só, vamos pensar nos répteis. Quem são os répteis? Os lagartos, os dinossauros e as tartarugas. Esses caras têm um ancestral comum? Claro que tem, tá aqui, ó. Esse ancestral que viveu no passado remoto, né, o ancestral de todos aqui os... não é diápsida, porque... bom, talvez seja diápsida, depende de como você entende as tartarugas. Não vou entrar nesse papo com vocês agora. Mas tem um ancestral comum, né? Um bicho que tinha escama e botava ovo, né? Mas esse ancestral comum de todos os répteis, o dinossauro aqui, ele não é exclusivo. Tá faltando alguém nessa história. Quem também é descendente desse cara? As aves. Pois é. Hoje a gente sabe, pessoal, né, que as aves elas são muito mais, na verdade elas surgiram a partir de um grupo de dinossauros, né? E as aves elas são, para dar um exemplo, mais relacionadas com os crocodilos, né? O crocodilo, os jacarés são muito mais relacionados com as aves do que eles são relacionados, por exemplo, com uma cobra ou com uma lagartixa, por conta de uma série de características anatômicas e genéticas, a gente sabe disso. Então, aqueles bichos que geralmente a gente chama de répteis, aquele grupo que geralmente a gente chama de répteis, a gente usa esse termo. Por quê? Porque é muito fácil, ele é muito útil para a gente. São aqueles bichos com escama, né, que botam ovo e que geralmente têm sangue frio, né? São os répteis, lagartixa, lagarto, tartaruga, né, cágado e por aí vai, cobra. Só que esse grupo que a gente normalmente entende por répteis, hoje a gente sabe biologicamente que é isso aí. Eles tiveram um ancestral comum, mas dentro dessa galera, esse ancestral comum deixou descendentes, e dentre os descendentes que esse ancestral comum deixou, estão ali as aves. Então, o que a gente chama de réptil não é um grupo filogeneticamente válido. Essa nomenclatura tem que mudar. A gente usa ela ainda no dia a dia, normal, para se fazer entender, né? O que é um réptil, mas na verdade, biologicamente, isso aí tem que ser revisto. Né? Por quê? Porque o ancestral comum que deu origem a tudo que a gente chama de réptil, as tartarugas, as cobras, o lagarto, tuatara, né? O dragão de Komodo, esse ancestral que esses organismos todos têm também é um ancestral das aves. Então o que a gente faz? A gente chama a ave de réptil, a gente separa o grupo, tem várias hipóteses, tem várias propostas, mas esse é um exemplo de um grupo que não é monofilético. Os répteis aí. Os répteis aí não é um grupo monofilético se a gente entender que a ave não é réptil. Tá? É um grupo que a gente chama de parafilético, não é um grupo biologicamente válido. Para ser válido, tem que ter um ancestral comum e todos os seus descendentes. Tá? Sem pôr e nem tirar. Tá? Então aqui mais uma filogenia. Não sei se dá para vocês lerem, mas vários grupos, a filogenia dos cordados, né? Até com alguns grupos de protocordados, seres que ainda não têm osso, não têm vértebra, e as características que foram aparecendo ao longo da evolução. Então esses caras todos, a gente sabe, tiveram, desculpa, um ancestral comum, né? E
À medida que esse ancestral foi se separando, divergindo, foi ganhando novas estruturas, e a partir dessas sinapomorfias a gente vai estudando elas e vai separando esses organismos em grupos que a gente acredita reflita a história evolutiva deles, né? Então olha aqui dá para ver bem. Os mamíferos aqui na ponta, né, que tem pelos, glândulas mamárias. Aqui um grupo, ó os répteis aqui, ó. De novo, não é um grupo monofilético. Por quê? Esses caras têm um ancestral? Tem o ancestral deles aqui. Né? Mas esse ancestral aqui, ó, ele deu origem aos répteis, mas também tá, ó, esse ancestral deu origem à tartaruga, a esses répteis aqui, mas também deu origem às aves. E aqui, segundo esse cladograma, deu origem até aos mamíferos aqui também, ó. Olha só. Então, o grupo dos répteis é um grupo que não é, filogeneticamente válido. O que é válido é isso aqui, ó, o grupo dos amniota, que tem os mamíferos e as aves no meio. Esse grupo aqui, ó, esse grupo aqui não tem um nome esse grupo, mas esse grupo também seria válido se incluir as aves. E olha só, as aves e os crocodilos, muito mais, os crocodilos mais próximos das aves do que dos outros répteis. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui, ó. Cadê o ancestral comum entre os crocodilos e as aves? Está bem aqui, ó. Ele é mais recente do que o ancestral comum entre o crocodilo e uma jiboia, por exemplo, que está aqui no fundo. É mais antigo. Tudo bem? Então, é assim que a gente faz as filogenias. E a classificação, aqui ó, os nomes aqui, tetrápoda, os nomes às vezes bizarros que a gente dá para os grupos de organismos, devem refletir o passado evolutivo dessas espécies. Beleza? É uma aulinha muito cursorial, muito introdutória de filogenia para vocês e eu me estendi demais já, tá bom? Para vocês entenderem, a gente vai falar mais sobre isso. E se você está com aquela dúvida, poxa, mas é verdade essa história, mano, ave e crocodilo, mano, ancestral comum. No futuro próximo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria de falar muito mais sobre isso, falar muito mais sobre a evolução dos organismos, né? Por agora, a filogenia conta a história dessa evolução. Como isso acontece? Quando acontece? Será que acontece mesmo? Acontece, tá, pessoal? Isso aí é um assunto, infelizmente, para mais adiante, pessoal. Tudo bem? É isso aí, deixa eu ver se tem mais.